Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu acho que tá, porque tá aparecendo assim. Meu nome é Henrique, eu sou professor do PIC da Unicamp de 2020 e eu vou resolver a questão 11 da lista referente ao encontro 2 do ciclo 3, que é uma questão que ela envolve muita demonstração e a gente não conseguiu fazer em sala, então eu vou fazer um vídeo explicando. Então, bora lá. É uma questão bem divertida. Como É questão bem divertida. Como que eu faço isso mesmo? Ou então, entrar screen, tá bom. Tá, vamos apresentar. Tá, vai ter que ser eu enter screen. Tô apresentando, espero que sim. Calma, aqui. Vamos lá. Aqui, gente. Então, gente, esse é o problema 11. E ele fala pra gente que a mediatriz de um segmento XY é a reta perpendicular ao segmento passando por seu ponto médio. A principal propriedade da mediatriz é que um ponto está sobre ela C e somente C. A distância desse ponto até X é igual à distância desse ponto até Y. Uma afirmação formada usando C e somente C é equivalente a duas implicações. No presente caso, para verificar a afirmação feita, precisamos, por um lado, mostrar que se a distância x é igual à distância y, então o ponto que está na mediatriz, por outro lado, é igual, então o ponto está na mediatriz. Por outro lado, precisamos mostrar que se um ponto está sobre a mediatriz, então as distâncias aos pontos x e y são iguais. Então ele travou para a gente a primeira parte. Para travar a primeira parte, considere um ponto P tal que P igual a PY e seja M o ponto médio de XY. Então, beleza. M é o ponto médio de XY. Os triângulos PMX, PMX, esse aqui, e PMY, esse aqui, eu vou pegar. Os triângulos PMX e PMY são congruentes, pois possuem três lados correspondentes, de mesmo comprimento. Portanto, PMX e PMY, PMX e PMY, tem o mesmo ângulo aqui. Como XMY, XMY são colineares, ou seja, estão numa mesma linha, temos que PMX mais PMY é igual a 180. Consequentemente, PMX é igual a 90 e P está na reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio. Ok, essa parte foi chata. É uma demonstração. Se você quiser pausar o vídeo e olhar com bastante atenção, eu acho que vale a pena. Essa foi a primeira parte. E a gente vai provar a segunda parte. Depois que a gente provar que se P é um ponto da mediatriz de XY, então PX é igual a PY. Então, PX é igual a PY. Ele quer que a gente grave aqui. Se P pertence à mediatriz, então PX é igual a PY. Tá bom, como que a gente vai fazer isso? Dessa vez, eu escolhi trabalhar com o GeoGebra, porque é uma ferramenta bem versátil, muito boa. Eu recomendo, inclusive, que vocês aprendam a utilizar ela. Eu uso ela até hoje nos trabalhos de faculdade para consultar, ver se meu pensamento está certo. Então, é uma ferramenta incrível e eu aconselho que vocês aprendam a usar. Então, vamos lá. Ele deu para a gente um segmento. Ele falou XY, eu chamei de AB, vamos mudar aqui. X e Y, beleza? E ele falou para a gente que... Bom, o que ele fala? Se a gente tem um ponto que pertence à mediatriz, então a gente tem que provar que a distância de x até o ponto é a mesma coisa que a distância do ponto até y. Então, primeiro, vamos fazer a mediatriz. Aqui a gente tem uma ferramenta, que é a mediatriz. Então, vamos fazer ela aqui. Ok.
por definição, o que essa reta está fazendo? Ela está passando por um ponto e ela está dividindo esse daqui e esse, tipo, o segmento XY em dois lados iguais. Então, X é XZ, né? Porque ficou aí. XZ tem o mesmo comprimento que EY. Porque é isso que a mediatriz faz. Ela corta um segmento no meio e por esse ponto ela passa uma reta que é ortogonal ao segmento. Ortogonal significa que ela forma um ângulo de 90 graus. Como eu vou mostrar para vocês, calma aí. Vou só colocar um ponto na reta, pode ser em qualquer lugar, porque o efeito vai ser o mesmo. Eu consegui não colocar na reta, então não façam isso. O E saiu. Eita. O E tá aqui, beleza. O F tá aqui. Eu queria que fosse P, né? Pensa em F como P. F é igual a P. E o que eu vou mostrar para vocês? Só para vocês verem que eu não estou falando besteira, a mediatriz ela é ortogonal ao segmento. Então, ela forma um ângulo de 90 graus com o segmento. Isso para qualquer ponto. Se eu pegar esse ponto aqui e mexer ele, ainda vai ser 90 graus. Se eu passar ele aqui para baixo, isso aqui é uma propriedade é o jeito que a função ângulo é construída no GeoGebra. Então, ele está pegando o outro ângulo, que é 270. Como tudo é 360, então aqui tem que ser 90, então ele é ortogonal, como eles são OPV ou complementares, você vai achar que todos eles são 90. Então, bom, praticamente isso. O que a gente tem que provar? Que a distância de x até isso aqui, que é um ponto P, é a mesma de P até Y. Então, tá bom, eu vou fazer um segmento. Ok, vou fazer um segmento. Vamos aqui, segmento. Tá, não é isso que eu quero. Eu quero que... Calma lá. Problemas técnicos aqui, gente. Tá bom. Então, só vou matar isso aqui. Matar esses dois pontos. Boa. Vou aumentar também. Beleza. Se eu fizer um ponto... Tá, vocês conseguem ver isso? Vou aumentar um pouquinho. Eu estou fazendo um segmento de x até P e de P até Y. Beleza. Por enquanto a gente não sabe que eles são iguais. Como que a gente vai provar isso? É o seguinte, é bem parecido com a prova da primeira parte, mas é o contrário. Então, se ele pertence ao ponto, então ele pertence a uma reta que desce até o ponto médio e forma um ângulo de 90 graus. Então, se a gente pegar esse ponto e ligar aos outros dois, ao x e ao y, a gente vai ver que a gente formou dois triângulos. Triângulo x, aqui não está em vermelho. Triângulo XEP, triângulo XEP e o triângulo YPE. Então, beleza, formamos esses dois triângulos. O que eu quero que vocês vejam é, esses dois lados são iguais pela definição da mediatriz. E esse lado aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos. Se isso está acontecendo, e esse ângulo aqui embaixo é de 90 graus, então o que a gente pode dizer? Olha só, a gente tem um lado, um ângulo de 90 graus, e um outro lado. Esses dois triângulos são congruentes. Por quê? Pelo caso de congruência, lado, ângulo, lado. Você pode pensar que eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. Só tem um tamanho de segmento que vai encaixar e que vai fechar ele certinho. Então, os três lados deles, se eu tenho dois triângulos com essa configuração, o terceiro lado tem que ser igual.
Isso significa que eu tenho dois triângulos com exatos 3 lados iguais. Então, eles são congruentes. Então, beleza, os dois triângulos são congruentes. Isso significa que o ângulo que liga pela congruência, o tamanho do segmento XP é o mesmo tamanho do segmento PY. Então, a gente provou o que a gente queria. Porque dessa forma, para qualquer triângulo, para qualquer ponto nessa reta, a gente pode fazer isso, e a gente vai ter que essa hipotenusa é a mesma dos dois triângulos, porque eles são congruentes. Outra forma que você podia pensar é que, sei lá, usando algumas variáveis a mais, né? Vamos nomear. Basicamente, se eu chamo isso daqui de, sei lá, esse aqui é o lado A, então como eles são iguais, esse aqui também é A, e aqui é B. Então, esse lado aqui vai ter que ser A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai ser, sei lá, C ao quadrado. Então, se esse lado aqui é C, veja que do outro lado também vai ser C, porque o outro lado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, é isso, os dois lados são iguais, como a gente queria. As duas hipotenusas, digamos assim. Beleza, gente. A gente provou o que ele queria na A. Vamos voltar lá para aqui, para a questão. Beleza, provamos. Finish. Boa, time. Agora, vamos para B e C. São questões um pouco mais difíceis, mas que trabalham a mesma ideia. Elas desenvolvem um pouco mais. Então, vamos lá. A B pede para a gente provar que todo triângulo ABC possui um ponto O no mesmo plano, tal que OA é igual a OB, que é igual a AC. Esse ponto é denominado circuncentro do triângulo, pois a circunferência dentro de centro O e raio AO passa pelos vértices do triângulo ABC. Tá bom, então a gente quer provar que se a gente tem um triângulo qualquer, dentro desse triângulo tem um ponto que tem a mesma distância aos três vértices. Então, gente, falou que era um triângulo qualquer, então eu peguei aqui a ferramenta polígono e criei 3 pontos. Então, beleza, a gente tem aqui o triângulo ABC. Eu só estou fazendo maior, tipo, tá igual, mas só para vocês verem, não sei se vai dar para ver certinho. Beleza, eu tenho o triângulo ABC. E com esse triângulo, o que eu quero provar? Que aqui dentro, em algum lugar, tem algum ponto, sei lá, em algum lugar, não sei qual lugar também, vai ter algum ponto que a distância de A até ele, de B até ele e de C até ele é a mesma. Para qualquer triângulo. Então, isso é uma coisa muito forte, tá bom? Para qualquer triângulo isso vai valer. E como que a gente vai fazer isso? Vamos usar o exercício anterior. A gente sabe que se a gente passar uma mediatriz, calma lá. Se a gente passar uma mediatriz de A até B, então qualquer ponto que esteja por cima dessa mediatriz, ele vai respeitar o fato que, calma aí, vamos fazer um segmento. Um segmento. Tá, não é isso que eu quero. Por quê? Eu quero verde. Vou dar um Ctrl Z aqui, rapidão. Beleza. Então, beleza. Qualquer ponto que eu pegar dentro, por cima dessa reta, a distância entre o ponto e o ponto B e o ponto A vai ser a mesma. Beleza.
perceba que eu já consegui 2/3 do que eu queria. Porque eu só quero que esse ponto esteja a mesma distância de A, B e C. Então, bom, eu acho que aqui é meio intuitivo ver que em algum momento a distância deles vai ser igual. Só que como que eu acho esse ponto? Olha, eu poderia pegar a mediatriz de AB, de AC, ou então a mediatriz de BC. E isso ia dar para a gente um ponto em que as duas mediatrizes se encontram. Olha só. Ó, se eu fizer de A até C, olha só, tem um ponto que elas se encontram. Pensa comigo, o que está acontecendo nesse ponto? Por definição da mediatriz, se eu pegar um ponto aqui, ó, em cima eu vou fazer de roxo. Eu gosto de roxo. Por definição, pelo que a gente provou no item anterior, essas duas retas, esses dois segmentos de reta têm o mesmo tamanho. E isso está valendo para qualquer local que eu colocar o ponto E. Se eu colocar o ponto E aqui, o que acontece? Beleza, as duas retas continuam tendo a mesma medida. Mas o que acontece se eu pegar o ponto D e puxar ele para esse ponto E? A reta que ia do ponto D até o ponto A fica com a mesma medida da reta que vai de A até E. Até E, ela é E? É E, isso. Então, AD é igual a E. Mas, olha só, eu tenho aqui a distância de A até o ponto E, desse jeito, calma. Eu tinha aqui a distância de AD, ela é igual a BD. E depois eu consegui, aqui nessa linha roxa, que AE ela é igual a C. Quando eu pego o ponto de intersecção entre elas, eu faço com que a distância AD seja igual a AE, porque eles estão no mesmo ponto. E se eu conseguir fazer isso, isso significa também que a distância, tipo, vamos chamar o ponto E igual ao ponto D igual ao ponto O. Então, agora aqui é o ponto O. Com isso eu consigo que... Ai, calma. Com isso, eu estou conseguindo que AO vai ser igual a BO, que vai ser igual a CO. Que é exatamente o que a gente queria. A gente fez isso só usando as definições de mediatriz e um pouco de raciocínio, fazendo os pontos, mexendo os pontos e vendo que no ponto de intersecção isso ia funcionar para eles. Só por curiosidade, se você não usasse o segmento AC para pegar a mediatriz e usasse o segmento BD, então ia dar na mesma coisa, porque as mediatrizes vão se encontrar todas no mesmo ponto. E como ele falou para gente, esse ponto é o circuncentro. Por quê? Por que ele é chamado assim? Porque se essa distância é a mesma que essa, que é a mesma que essa, então eu posso passar uma circunferência por ela. Olha que bonitinho. Porque aí a gente chama isso daqui do raio da circunferência, e é isso, ele passa por todos os pontos, por definição. Ok? Certinho? Vamos limpar a tela. Ok, legal. Agora vamos para a última questão. É a C, e ela fala para a gente considerar um quadrilátero ABCD.
Agora 4 lados. Fomos de 3 para 4. Suponha que as mediatrizes AB, AC e AD são concorrentes, ou seja, as três passam por um mesmo ponto. Prove que existe uma circunferência que passa pelos 4 vértices do quadrilátero. Tá bom. Esse é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Eu deixei a guia aberta. Cadê? Tá bom. Esse aqui é o... esse aqui é um quadrilátero qualquer que eu desenhei. Tipo, a gente tem que cumprir com o que ele pede. Então, A, B, C e D, né? Então, beleza. A gente quer que, se as mediatrizes, a mediatriz desse e a mediatriz desse e a mediatriz desse ponto, se elas se interceptam no mesmo ponto, como eu fiz acontecer aqui, porque eu já tinha desenhado esse retângulo antes, como a gente quer que isso aconteça, a gente vai ter que provar que, então, existe uma circunferência que passa por ele. Como que a gente vai fazer isso? O raciocínio é exatamente o mesmo que o do item anterior. Presta atenção. Vamos usar o ponto de intersecção. E eu vou fazer... Peraí. Vamos usar roxo. Eu vou ligar os segmentos. Pela definição pelo que a gente provou no item A, essa mediatriz aqui, ela está dividindo esse triângulo em dois. E esse segmento aqui, os segmentos que eu fiz em verde, eles são iguais. Eu vou usar... Opa! Aqui. Beleza. Agora, eu vou usar o azul. Como eu sei que como tem uma mediatriz aqui, elas se encontram no mesmo ponto, então eu posso fazer isso daqui, ó. Então, o que eu pintei de azul, esses segmentos são iguais, pelo que a gente provou no item 1. E perceba que o segmento em azul é o mesmo segmento que eu fiz em verde. Então, eles são iguais. Isso significa que a distância desse ponto, dessa intersecção, até o ponto A, até o ponto B e até o ponto D são iguais. E como eu tenho mais uma mediatriz aqui, ó, que é essa mediatriz aqui, vou até usar o laser, é essa mediatriz aqui, ó, que é referente à diagonal AC, então o que a gente pode fazer? Vamos fazer a mesma coisa para ela. E vamos fazer um segmento que liga o ponto até as duas extremidades do segmento. Vamos usar agora vermelho. Então, A até F e F até C. A gente sabe que esses dois segmentos têm exatamente a mesma medida, porque a gente provou isso no item A. E perceba que o segmento que eu fiz em vermelho, esse aqui, ele é exatamente o mesmo que o verde, exatamente o mesmo que o azul. E se isso está acontecendo porque a gente fez acontecer, e porque as mediatrizes se encontram, então esses 4 segmentos são exatamente iguais. Então, a distância do ponto de encontro deles até cada um dos lados é igual. Pela definição de circunferência, são todos os pontos que têm a mesma distância até um centro. Então, como eles estão exatamente a mesma distância desse centro, eu posso fazer uma circunferência que passa por cada um deles. Dessa forma aqui. Bonitinho, né, gente? Não é tão difícil. Precisa de um pouco de criatividade. Mas é basicamente isso. Você vai ver que os segmentos são iguais.
E usando as definições, você consegue criar as retas e os círculos que a gente precisa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí, que eu... Calma aí. Qualquer dúvida. Calma. Aí. Opa! Gente, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E, bom, esse primeiro semestre do PIC foi isso. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E a gente se vê daqui a 2 meses, tá bom? Até mais, gente. Se cuidem. Boas férias.